Então a ideia basicamente é, a partir de 2016 a gente deu celeridade aos processos envolvendo crime de homicídio. Nós alteramos diversos posicionamentos jurídicos a respeito do processo, que não vem ao caso, questões extremamente técnicas, né? Mas em concordância com o Poder Judiciário, nós alteramos alguns posicionamentos, até mesmo contra a maioria, aplicando regras básicas do indúbio pro réu, por exemplo. Então, por diversas vezes, o processo tramitou e no final das contas ocorreu uma absolvição, né? Por falta de prova, por legítima defesa, alguma situação assim. Isso tudo gerou lá na época, em 2016, algumas críticas a respeito do posicionamento, inclusive, do Ministério Público, né? Aconteceu um homicídio e por vezes uma pessoa não era punida, mas havia uma justificativa para isso. Eu pedi a absolvição do júri e algumas pessoas falavam, mas como assim? O sujeito matou outra pessoa e foi absolvida? Sim, diante ou falta de prova, ou uma legítima defesa, por exemplo, ou uma justificativa plausível. O resultado disso, e isso é importante para que todo mundo perceba, o número de homicídios em Cascavel diminuiu 60%. Né? Existem vários fatores que levam a essa diminuição, né? Mas a gente não pode deixar de lado essa informação, de que o jeito que nós tratamos do inquérito policial até o tribunal do júri mudou. O jeito que nós tratamos a investigação, o processo, mudou. E isso, em 2019, 4 meses, ocorreram 6 homicídios. 6 homicídios, sendo que o ano passado, de acordo com os números que estão ali na tela, em 2018 foram quantos homicídios? 16 homicídios. 16 homicídios em 4 meses. Em 2019, 6. Né? Para os anos mais atrás, por exemplo, 2012 foram 58. 58 homicídios. Né? Em 4 Ou meses. seja, de 2012 para 2018, 6 anos, de 50 para 6. Ah, isso é um acaso, é a economia que está melhorando. Pode ser um monte de coisa. Mas uma das coisas diretas é a relação que o Estado, Delegacia de Polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, tem com a investigação e processamento desses feitos. Nem sempre por meio de condenações. Né? Por isso que eu fiz aquela introdução. Indúbio pro réu, essa é a regra básica. Isso gera um sentimento de credibilidade na justiça. Né? As pessoas perguntam, pô, mas uma pessoa morreu e o réu foi absolvido? A gente não trata de vingança, a gente trata de justiça. Por vezes a medida justa naquela situação foi a absolvição. Qual que é o resultado, o macro resultado disso? Esses números que realmente impressionam. No estado do Paraná, a violência está diminuindo? Está. Diminuiu 20% o número de homicídios em 4 meses. No estado. Aqui em Cascavel, por conta dessas providências, principalmente da Delegacia de Polícia, do Ministério Público, do Poder Judiciário, diminuiu 60%. Doutora, a senhora como parte principal aí das investigações, a senhora percebe que essa sensação de justiça, na celeridade dos julgamentos, favorece também que a população traga mais denúncias? A população tem colaborado, acreditado mais? Com certeza. Se nós observarmos o gráfico, vamos perceber que de 2012 para cá, nós tivemos uma queda bastante significativa no número de homicídios. E isso se deve principalmente a quê? Primeiramente, a criação de uma delegacia de homicídios. A partir do momento que se criou uma delegacia especializada nesse tipo de delito, se pode colocar ali investigadores que têm uma especialização nisso, um know-how nesse tipo de crime. Isso favoreceu muito a punição efetiva desses autores. Na sequência, foi criada uma promotoria específica para o Tribunal do Júri e mais recentemente, uma vara específica para o julgamento. Então, o que aconteceu? Essa especialização, seja da Delegacia, do Ministério Público e do Judiciário, levou a desde o fato, um julgamento bastante célere. Eu sempre gosto muito de uma frase do Rui Barbosa que significa assim: justiça tardia não é justiça, e sim injustiça pública e manifesta. A partir do momento que nós temos, em 6 meses da data do crime, da prisão do autor, ele é julgado e condenado no tribunal do júri, a gente tem aquela questão da prevenção, que as pessoas observam
que esse autor foi efetivamente punido, está preso, isso leva a determinadas pessoas não cometerem mais esse tipo de crime. Ou então, se cometerem, sabem que serão presas e punidas. Aliado a isso, doutor Alex Fadel, antes dessas atividades aí, antes do mutirão, era vergonhoso, eu vou utilizar esse termo, porque foi fato, o que acontecia num tribunal de júri. Às vezes não tinha advogado, o advogado mandando atestado, que estava com o joelho machucado. Corpo de jurados não se montava porque não havia uma conscientização plena, efetiva da importância do conselho de sentença. A partir daí, houve uma espécie de arrastão também de conscientização da parte cultural, e aí não faltaram mais os advogados. Os jurados começaram a comparecer, compreendendo a importância deles no contexto da sociedade também. Isso aí foi muito fundamental. Como é que se conseguiu isso? Com a realidade após os julgamentos e se mostrando que houve também a renovação no Poder Judiciário. Sim. Nós tínhamos aí juiz com 60, 80 anos, não estou sendo crítico da questão, da causa, não é o mérito, e muita coisa mudou. E essa renovação também fez com que, renovação também na Polícia Civil, né, doutora? Essa turma nova aí, tudo isso aí é conjunto desses resultados de hoje. Sim, como a doutora Raíssa comentou, a criação de um departamento de homicídios específico, de 2 promotorias de justiça, né, em 2015 e 2018. Foram criadas 2 promotorias de justiça, atualmente eu e o Dr. Guilherme Chimin. Então são 2 promotores cuidando de crimes de homicídio e crimes de trânsito também, né? E mais uma vara criminal especializada a partir de 2017, né? A primeira vara criminal, com o Dr. Marcelo Carnaval. Tudo isso especializou, né? Ou seja, o crime de homicídio não cai numa vala comum, como crime de roubo, furto, estelionato, etc. Vai para uma vara criminal especializada, com promotores especializados sendo investigados por uma delegada especializada e investigadores especializados. Isso possibilitou que a gente cuidasse do Tribunal do Júri de outro jeito. Até 2016 isso não existia, né? Era a primeira vara criminal cuidando de tudo, desde crime de roubo, estupro, até crime de homicídio. Então isso gerava um desgaste, gerava demora no processo. Atualmente nós tivemos casos aqui em Cascavel, o crime aconteceu em setembro e nós julgamos em janeiro, daquele caso em que o réu tirou o braço de uma menina, né? Eu não lembro o nome da vítima. Eram 2 vítimas, a mulher que morreu e essa menina que perdeu o braço. Foi julgado em 80 dias, né? Mas isso tudo por quê? Porque o Estado se aparelhou. Cascavel era uma cidade tão violenta, tanto é que em 2012 foram mais de 50 homicídios em 4 meses, que o Estado do Paraná montou uma delegacia primeiro especializada, a DH, depois uma promotoria, depois um órgão do Poder Judiciário e mais uma promotoria. Ou seja, o Estado do Paraná ocupou o espaço. Isso significa que, onde o Estado está presente, fazendo uma coisa séria, não lidando com pressões, né? Pressões de todo jeito, a gente lida com pressões, mas sabe resolver a situação. Tanto é que eu comentei com vocês, diversos casos as pessoas falavam, mas como assim? A pessoa foi condenada a uma pena baixa e não tem prisão? Vocês mesmos de vez em quando mandam um ato para mim, né? Viu? Expediu um mandado de prisão? Não, a pessoa foi condenada em regime aberto. Mas como assim? Sim, uma medida justa para aquele caso concreto, né? Então, além do fator tempo, celeridade, tem o fator justiça. Ah, mas isso aí é muita conversa furada, promotor. Os números são esses, né? Os números são esses. Além disso tudo, o que nós já comentamos, tem o fator de que em 2017 e 2018, diversas pessoas foram presas, inclusive mandadas para penitenciárias federais, bem longe daqui, né? Por que a gente conseguiu fazer isso? A gente fez vários mutirões, acabou com coisa velha, antes de 2010, etc. Uma sequência de júris, a gente chegou a fazer 4 júris um dia, né? Coisa velha. O Departamento de Homicídios e o Ministério Público começou a cuidar de coisas que efetivamente significavam violência pura, crime organizado, facção criminosa, em bairros aqui de Cascavel, etc, etc. Foram 4 ou 5 operações que muita gente foi presa, né? E algumas delas foram para penitenciárias federais, ou seja, pessoas perigosas. Isso também gerou uma coisa, pô, tal pessoa foi presa, né? Os outros começaram a falar, opa, peraí, e presas, condenadas, não somente presas, né? Porque não adianta prender e soltar depois, rapidamente, é prender e ficar presa no sistema penitenciário federal, né? Que é muito mais rígido, etc, etc. Então tudo isso colaborou para que as pessoas, calma, peraí,
o processo é rápido e se vier condenação, como tem acontecido nos casos em que tem que haver condenação mesmo, a polícia investiga. Já teve advogado que chegou para mim e falou: doutor, o que? Não tem defesa, o que eu vou falar? Eu falei: não sei. Por quê? Porque não tinha, né? Várias situações de que o inquérito veio tão redondo que eu praticamente copiei e colei o que a delegacia de polícia colocou no relatório, copiei e colei e falei: nossa, isso aqui é minha denúncia. Chegou no tribunal do júri, o advogado falou: viu, piedade, senhores jurados, piedade, o meu cliente matou, né? Mas eu peço piedade, ele errou, enfim. Por quê? Porque não tinha defesa. Isso tudo porque a delegacia de polícia fez um trabalho de excelência, de investigação, fotografias, perícias, etc. E isso facilita tudo. O primeiro contato com o crime é da delegacia de homicídios, né? Então tudo começa ali. Menos inquérito policial, menos violência, 6 homicídios em 4 meses. O que acontece? Os investigadores conseguem parar, pensar, vamos ouvir depois, porque se ouvir agora, tal pessoa vai ficar sabendo e eles podem conversar, papapá. Isso tudo faz com que o número diminua e a tendência, se Deus quiser, né, é que continue assim até o final do ano. Continue assim, essa média de 6 a 4 a Agora, cada 4 meses. fundamental o que o doutor falou no sentido do entrosamento. Isso tem particularmente assim, um motivo de comemoração, mas não seria nem isso. A obrigação de todos. O que deu certo o Poder Judiciário e o Ministério Público com a DH, né? A Delegacia de Homicídio. Eu tenho conversado lá, doutora, com os investigadores do dia a dia. Não é que eles tenham algo a temer do Ministério Público, e sim da responsabilidade que chegou até eles nessa renovação toda. Olha, não adianta mandar um papel lá, mandar um chaveco, que o promotor é bravo, vai mandar de volta. Isso assim é uma interpretação bem de humor, mas a verdade é essa. Eles se cientificaram, a polícia também, com o Ministério Público, não tem recebido aqueles documentos que a gente falou várias vezes das provas cabais e áreas de materiais. Essa consciência foi plena e decisiva, né? Com certeza. O Dr. Fadel, ele faz o controle externo da atividade policial, ali da Delegacia de Homicídios, mas a gente tem ele como um parceiro, porque a gente sabe que, no fim das contas, a gente está buscando o mesmo fim, que é exatamente uma investigação de qualidade que permita ao Ministério Público o oferecimento de uma denúncia, ou até mesmo de um arquivamento naqueles casos em que a denúncia não for cabível. Promotor, por gentileza, o senhor falou da importância desses mutirões aí, enfim, de vários processos sendo julgados. Há muitos casos ainda a serem julgados e há algum mutirão programado para os próximos dias ou meses? Olha, de vez em quando surge um processo mais velho. De ontem, por exemplo, o crime foi em 2012. Né? Demorou 7 anos para ser julgado o caso de ontem, por várias razões processuais, né? Recursos, etc. Então, de vez em quando aparece um ou outro. No entanto, a grande maioria, 90% dos plenários de júri, são de fato de 2017 para cá. Por que 2017? Porque às vezes tem um recurso ali, tem uma questão processual mais complexa. Mas a grande maioria são processos recentes, crimes que aconteceram até 2016, 2017, que estão sendo julgados em 2019. Nós temos números de processos ainda antigos, digamos assim? Não, o número exato não temos. Mas existe, e vai continuar tendo, porque tem muita coisa que está no tribunal, que está no STJ, e que não depende da gente, né? O que depende da gente, Cascavel, a gente faz em questão de meses. Agora, a partir do momento que chega em Curitiba ou vai para Brasília, aí só Deus sabe. Em relação ao mutirão, por enquanto, nenhum marcado também? Não tem nada marcado. Por enquanto, nem é necessário, né? A nossa pauta tá bem em dia. Obrigado.